Síndrome de Down é uma doença genética cromossômica. Cromossômica por quê? Porque todos nós temos 23 pares de cromossomos. A criança que nasce com síndrome de Down, ela apresenta uma trissomia do par de cromossomos 21. O que significa isso exatamente? Ao invés de ter um par do cromossomo 21, ela tem um cromossomo a mais. É isso que determina o aparecimento da síndrome. Por que síndrome? Porque ela é caracterizada por um conjunto de sintomas determinados por esse cromossomo a mais do par 21. Esse cromossomo a mais, né, ela determina algumas características que são típicas da doença. Por exemplo, ela apresenta a pálpebra, né, com uma dobra, o que caracteriza os olhos puxados e com maior distância entre eles. Outra característica é a língua fissurada. A língua dessa criança, ela apresenta uma fissura na parte do meio da língua, o que dificulta o fechamento da boca. Então são crianças que normalmente precisam de ajuda fonoaudiológica, né, para poder articular bem as palavras. E além dessas características no rosto, a gente observa também um pescoço alado, quer dizer, o pescoço ele é um pouquinho mais largo do que as pessoas em geral, que é característica da síndrome. A presença também de diferença na palma da mão, nas dobras, nas marcas da palma da mão, no tamanho das falanges. Além dessas características físicas aparentes, tem também algumas coisas de ordem intelectual, que varia muito de uma criança para outra. E existem também, uma coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar, a vida média dessas crianças, né? Elas atingem a idade adulta, sim, só que é uma variação muito grande com relação à vida média, porque muitas apresentam malformações cardíacas. E essa tendência a ter problemas cardíacos muitas vezes está relacionada à expectativa de vida delas. A parte social é muito interessante porque assim, não existem muitos filtros para a pessoa que tem síndrome de Down, né? Porque nós que não temos a síndrome, a gente consegue fazer filtros de como se comportar em determinadas situações para que as pessoas pensem isso ou aquilo do nosso comportamento. E para eles esse filtro, praticamente não existe, então ele é o que ele é, né? Então isso é, na minha opinião, uma coisa muito legal da personalidade da criança com síndrome de Down. Eu acho que seria interessante também ressaltar a relação entre mulheres com idade mais avançada que engravidam e o aparecimento da síndrome. Existe uma relação, sim, direta com relação a isso por conta do tempo de vida dos óvulos dentro do ovário dessas mulheres. Então, existem também estudos que mostram que ela não é que ela vai acontecer para mulheres mais velhas, mas existe uma incidência maior entre mulheres mais velhas, né? Então, o planejamento de uma gravidez tardia também deve levar em consideração esse risco. Tem que entender também que isso não é uma doença hereditária, ele é uma doença cromossômica. Ela não atinge genes, não é determinada pela presença de um gene ou outro, ela é determinada pelo número de cromossomos. Isso faz diferença também na forma como a doença, por exemplo, não aparecer mais casos de síndrome de Down lá na Suécia, por exemplo, não significa que nunca mais vai aparecer, porque ela não é hereditária, né? Ela é cromossômica. Pode acontecer com qualquer um, é uma não disjunção cromossômica, né? O cromossomo 21 que ficou grudadinho ali, não separou na hora da meiose, da formação dos óvulos ou até dos espermatozoides. É mais comum acontecer nos óvulos, mas pode acontecer também nos espermatozoides, na espermatogênese. Então, me chamo Cleiton Maurício Monteiro, tenho 44 anos, sou ex-jogador de futebol, formado nas categorias de base do Corinthians. E já trabalho há 15 anos com atletas com deficiência intelectual, onde se enquadra hoje os atletas com síndrome de Down. Então, meu primeiro contato foi representando a equipe do Corinthians profissional, fazendo jogos para ajudar esses atletas, né, com deficiência intelectual. A nossa filosofia é justamente trazer a inclusão, né, para o nosso segmento. Então, o nosso conceito lá com os atletas é tratá-los como atletas mesmo, sem diferença nenhuma, né? As pessoas sempre me perguntam, qual que é o diferencial da sua equipe? Tá há 10 anos sem perder um jogo. Porque, olha, não tem, a diferença da minha equipe justamente é essa, ela não tem diferença nenhuma, eles são tratados como atletas. Então, além dos treinamentos, do futebol, da concentração, a gente trabalha muito a parte emocional
emocional, familiar, para a gente tentar acabar com esse preconceito que ainda existe bastante no Brasil. Mas a pessoa com síndrome de Down, sem fazer atividade física, eles tinham aí até 20, 25 anos de vida, né? Isso hoje já mudou, tem um atleta com 45 anos, em plena forma, em plena saúde, fazendo a parte, não só o futebol, mas fazer o esporte em si mesmo para eles, né? Bom, cada um tem a sua característica, né? Claro que se você pegar no geral, eles são alegres, eles são espontâneos. A gente costuma dizer que eles são verdadeiros, né? Se ele gosta de você, ele gosta, se não gosta, ele vai se retrancar, ele vai se fechar, ele não gosta. Ele tem essa percepção assim dentro deles, né? De saber o que é legal, o que não é. Mas é claro que a gente trabalha essa parte do emocional muito grande com eles, faz parte de um processo de treinamento que a gente tem, como de qualquer indivíduo. Mas o que eu percebo no geral deles é que assim, eles estão lá para competir, então não tem esse negócio do atleta normal que perdeu, já vira as costas, vai embora, nem cumprimenta. Não, eles acabaram. Tem aqueles instantes do time que perdeu que fica triste em 2 minutos, daqui a pouco tá todo mundo junto, estão gritando, estão se abraçando. Tem um exemplo engraçado, né, se for contar. A gente fez um torneio Corinthians, Santos, Juventus e Portuguesa, e o Corinthians acabou sendo campeão, e no final da competição, da premiação, começou a tocar o hino do Corinthians. E ali foi uma cena engraçada que estavam os 4 times, cada um representando o seu clube, cantando a música do Corinthians, todo mundo abraçado, entendeu? Então, quer dizer, isso no normal não existe nunca. A nível de Brasil, ainda a gente está muito longe, né, dos outros países. A gente tem a seleção brasileira, que o ano passado ficou fora do Campeonato Mundial por não ter conseguido recurso em Portugal. O ano que vem agora acontece o segundo Mundial, a gente conseguiu trazer para o Brasil, então a gente espera que até o ano que vem o segmento consegue ter mais visibilidade perante a todos, né? Então, confederação, são jogadores de futebol, acho que tem que ser uma campanha a nível nacional para juntar todo mundo e acreditar que existe uma seleção que vai representar o Brasil com os atletas com síndrome de Down. Então acho que essa é a nossa meta hoje, de mostrar para a sociedade realmente que eles são capazes de competir. Como existe hoje a seleção brasileira que vai para a Rússia, o ano que vem existe a seleção brasileira que vai representar o Brasil na competição mundial que vai acontecer aqui no Brasil. Então acho que tem que sair, tem que torcer, tem que mostrar. Eu acho que o primeiro passo é a família acreditar que eles são capazes. O segundo é a gente mostrar para a sociedade que existe, que eles também são capazes, que precisa do apoio da torcida brasileira, porque eles vão representar o Brasil. E os nossos governantes também acreditar um pouquinho, que seja só um pouquinho, que esses meninos merecem o trabalho. Se vocês verem eles jogarem, vocês vão ver o que eu estou falando. Já existe na verdade, um documentário que está sendo gravado para mostrar esse lado do time que nunca perdeu, né? E foi assim, pra gente é uma coisa bacana, pro nosso segmento, que esse vídeo vai ser mostrado pro mundo todo, né? E mostrar não só a nível de Brasil, mas pro mundo todo, que eles são capazes realmente de fazer um trabalho bacana, um trabalho verdadeiro, e que o trabalho dá resultados, né? Então é por isso que a gente está aí há 10 anos sem perder uma partida oficial na equipe do futsal. No one knows more about life with Down syndrome than I do. Whatever you learn today, please remember this. I am a man with Down syndrome, and my life is worth living. Some people say prenatal screens will identify Down syndrome in the womb, and those pregnancies will just be terminated. It's hard for me to sit here and say those words. I completely understand that the people pushing this particular final solution are saying that people like me should not exist. That view is deeply prejudiced by an outdated idea of life with Down syndrome. Seriously, I have a great life. I have lectured at
universities, acted in an award-winning film and an Emmy-winning TV show, and spoken to thousands of young people about the value of inclusion in making America great. I have been to the White House twice, and I didn't have to jump the fence either time. Seriously, I don't feel I should have to justify my existence. But to those who question the value of people with Down syndrome, I would make 3 points. First, we are a medical gift to society, a blueprint for medical research into cancer, Alzheimer's, and immune system disorders. Second, we are an unusually powerful source of happiness. A Harvard-based study has discovered that people with Down syndrome, as well as their parents and siblings, are happier than society at large. Surely happiness is worth something. Finally, we are the canary in the eugenics coal mine. We are giving the world a chance to think about the ethics of choosing which humans get a chance at life. So we are helping to defeat cancer and Alzheimer's, and we make the world a happier place. Is there really no place for us in the world? On a deeply personal note, I cannot tell you how much it means to me that my extra chromosome might lead to the answer to Alzheimer's. It's likely that this thief will one day steal my memories, my very life, from me. This is very hard for me to say, but it has already begun to steal my mom from me. Please think about all those people you love, the way I love my mom. Help us make this difference. If not for me and my mom, then for you and the ones you love. Let's be America. Let's make our goal to be Alzheimer's free, not Down syndrome free. Thank you.